Escritura, mais uma vez, Mateus, ainda no capítulo 2, e agora nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23. Amém. Oremos. Senhor, que mensagem maravilhosa é a mensagem do Natal. Podemos lembrar disso anualmente, podemos lembrar disso semanalmente no culto ao Senhor, mas este é um tempo especial em que nós aproveitamos para comunicar ao mundo mais uma vez a grande verdade que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nesta noite nós cantamos o Natal, Senhor, nós anunciamos o Natal, nós adoramos ao Senhor agradecidos, porque houve Natal, porque Cristo veio, Cristo nasceu, Cristo se fez carne, Cristo viveu, morreu e ressuscitou por nós. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a tua palavra nesta noite também. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Podem sentar. Meus queridos, o Evangelho de Mateus nos ensina desde os seus primeiros capítulos, capítulos esses que lemos uma boa porção nesta noite, lemos todo o capítulo 2, que a vinda de Jesus não inaugura um tempo de tranquilidade imediata, como muitos pensam por não conhecerem a Escritura. Mas a vinda de Jesus imediatamente inaugura um tempo de confronto. É o que esse texto nos ensina, o que essa passagem nos mostra. O nascimento do Filho de Deus não provoca apenas alegria nos céus, mas provoca inquietação na terra. Aqui no texto que lemos, onde Cristo nasce, os tronos humanos tremem. Onde o verdadeiro rei se manifesta, os poderes estabelecidos, como o de Herodes, se sentem ameaçados. Nós costumamos ler o Natal como se fosse apenas uma cena delicada, uma cena doméstica, algo restrito a apenas José, Maria e o bebezinho que nasceu, Emanuel, Deus conosco, Jesus Cristo. Mas Mateus, agora, nesta passagem, pega os nossos olhos, inclina nossa cabeça para outra perspectiva. Ele nos obriga a encarar o lado mais duro da encarnação. Ele nos obriga a encarar o lado mais difícil da encarnação. O Cristo não nasce em um mundo neutro. Observe isso. Mas o Cristo nasce em um mundo que já decidiu viver sem Deus. O Cristo nasce num mundo que já havia decidido a viver em rebelião contra Deus. E esse mundo reage de maneira violenta quando percebe que sua autonomia está sendo questionada pelo Messias nascido, que ainda era um bebezinho, que à vista daquelas autoridades da época era alguém inofensivo, como seus pais, um pai humano como José, um carpinteiro e uma moça chamada Maria. O que é que estes poderiam fazer contra o poder de Herodes o Grande? Nada. Humanamente falando, eles não poderiam fazer nada contra Herodes o Grande. Alguém poderoso, alguém articulado politicamente, alguém que tinha o poder em suas mãos. O que era então aniquilar um bebê? Nada. Para alguém, como eu já disse nos sermões em Marcos, que dele surgiu o ditado judeu que dizia: é melhor ser um porco de Herodes do que um filho. Os judeus diziam isso a respeito de Herodes o Grande. O texto de Mateus 2, 16 ao 23, que é o texto que eu vou me deter nessa noite, nos mostra três realidades profundas da encarnação de Jesus, da vinda de Jesus. Primeiro, que o reino de Cristo inevitavelmente confronta reinos humanos. Lembre-se disso. O reino de Cristo inevitavelmente confronta reinos humanos. Em segundo lugar, que Deus preservou seu filho, preservou seu plano por meio de sua providência soberana. É a segunda coisa que esse texto nos ensina. E a terceira, que o Salvador cresce, Cristo como um bebezinho, cresce longe da glória,
mas cresce num ambiente de humildade e silêncio, até que chegue o tempo determinado pelo Pai dele mostrar-se, dele aparecer-se, até que a glória de Israel seja revelada, que é o próprio Filho de Deus. Esse texto é essencial, meus irmãos, para a igreja do nosso tempo, para a igreja contemporânea. Por que ele é essencial? Porque ele nos ensina a viver a fé em um mundo hostil. Assim como Cristo vem ao mundo num mundo hostil, a igreja hoje vive num mundo hostil. Esse texto nos ensina a não vivermos em ingenuidade no mundo que nós estamos vivendo, porque o mundo que vivemos é um mundo hostil ao evangelho, hostil à igreja, hostil aos discípulos de Cristo. Esse texto também nos ensina a não vivermos com medo das maldades humanas, nos ensina a vivermos com esperança e a não perdermos essa esperança. Aqui nós vamos aprender finalmente que o governo de Deus não é interrompido pela maldade humana. Deus seja louvado por isso, irmãos. O governo de Deus não é interrompido pela maldade humana e que o caminho da redenção passa necessariamente pelo caminho da obediência humilde de Jesus. O texto bíblico diz na pena de Paulo que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Cristo é o maior exemplo de obediência. Mas vamos lá. Do verso 16 ao verso 18, nós lemos o seguinte: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo no qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Aqui nós vamos aprender, primeiro ponto, que o reino de Cristo confronta os tronos humanos. A reação de Herodes revela a verdadeira natureza do pecado. Herodes não age por ignorância, mas ele rejeita Cristo conscientemente. Lemos no começo da nossa programação que os magos disseram a Herodes quem era Cristo. Disseram o que aquele sinal apresentava a respeito do Messias. Então ele manda matar os meninos conscientemente. Veja que é um paralelo aqui, uma relação do que acontece aqui e do que acontece quando Moisés nasce no Israel antigo, quando Faraó manda matar as crianças. Lembremos-nos das nossas andanças pelo livro de Marcos nos domingos à noite, que os evangelistas sempre estão ecoando o que aconteceu no êxodo do povo de Israel. Aqui, Herodes, irmãos, entende que nasceu um rei, ele sabia e ele acreditava que Jesus era um rei. E ele compreende o significado da notícia que um rei nasceu. Por isso ele manda matar os meninos. Se aquela notícia fosse relevante para Herodes, ele não tinha mandado acontecer aquela chacina naquele tempo. O problema não está aqui na falta de informação de Herodes, mas na recusa do seu coração em se submeter a Deus, se submeter ao cumprimento da profecia. O pecado, irmãos, em essência, não é apenas um desvio moral. O pecado, como no coração de Herodes, é uma resistência ao governo de Deus. O pecado é uma rebelião contra o governo de Deus. Deus, em seu governo, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz a Escritura, e Herodes estava rejeitando conscientemente. Isso é a natureza do pecado, é a resistência ao governo de Deus. Herodes prefere eliminar possíveis ameaças e abandonar o trono que construiu para si mesmo. Mesmo talvez acreditando firmemente que Jesus era o Filho de Deus, eles é melhor eu tentar impedir a ascensão desse reino do que perder meu reino para esse menino que nasceu. Esse texto nos ensina que o coração humano não tolera concorrência quando se trata de autoridade. Agora, você pode olhar para a ação de Herodes e achá-lo um monstro. Você pode olhar para Herodes e dizer, como uma pessoa pode ser tão malvada desse jeito? Mandar matar bebezinhos. Ora,
O texto nos ensina, vou repetir, o coração humano não tolera concorrência quando se trata de autoridade. O seu coração também não tolera concorrência. O seu coração pecador é igual de Herodes. Talvez você não tenha coragem de matar bebezinhos, mas o seu coração também pode se enfurecer contra o governo de Deus. A presença de Cristo exige rendição, e é exatamente isso que Herodes não quer fazer. Se render a Cristo. Herodes se torna o símbolo de todos aqueles que preferem governar a própria vida, mesmo que isso custe a vida de inocentes. Herodes é o grande símbolo daqueles que desejam governar a si mesmos e não querem ser governados por Jesus Cristo. E você? Quem lhe governa? Jesus é o seu rei? Ou seu coração é um coração herodiano, que luta contra a autoridade de Cristo e luta para aniquilar qualquer tipo de autoridade vinda de Deus para governar sua própria vida? Aqui nós aprendemos também no verso 18 sobre o choro de Ramá, que isso revela um peso real da queda. Mateus cita aqui uma profecia de Jeremias para mostrar que o sofrimento causado por Herodes não é um episódio isolado. Ele faz parte de uma história maior de rebelião e de dor que havia sido profetizada por Jeremias. O pranto das mães revela que o pecado sempre produz vítimas. As mulheres que estavam tendo seus filhos assassinados são uma prova de que o pecado sempre fará vítimas. Não é apenas uma coisa particular e minha. O meu pecado particular afeta outros. Sempre afetará outros. Não pense que você governa a sua própria vida, então você dá satisfação a si mesmo, você é dono do seu próprio nariz, e ninguém nunca vai ser afetado por isso. O texto nos mostra aqui que o choro das mães é uma prova de que o pecado de Herodes reverberou sobre elas. O pecado de Herodes trouxe um efeito terrível sobre elas. Aqui, o choro faz parte de uma história triste. Natal também conta uma história triste. A história de um coração perdido sem Cristo. Para entendermos a verdadeira mensagem do Natal, nós precisamos entender isso. Em primeiro lugar, o Natal conta uma história triste de um coração perdido sem Cristo. O Evangelho não romantiza a história nem ignora a dor humana. O Evangelho reconhece que o mundo está quebrado, e que a chegada do reino de Deus não elimina imediatamente todas as consequências da queda. Cristo havia chegado, nascido, o reino de Deus estava instalado, não consumado, mas instalado. Mas os efeitos da queda, quebrando os homens, estava ali, diante de todos. O nascimento de Jesus, ouça, o nascimento de Jesus atraiu tamanha desgraça a Israel. A morte de bebês inocentes. Você já pensou isso? Já meditou sobre isso? Ao incluir esse episódio no relato do nascimento de Jesus, o evangelista Mateus nos ensina que a redenção acontece dentro de uma história real, não dentro de uma história hipotética. Não é uma novela. Não é algo parabólico, não é uma parábola. Não é um conto. A vida real era assim, e isso aconteceu. Vida marcada por sofrimento, vida marcada por injustiça, vida marcada por dores diversas. Foi nesse contexto que Jesus chegou. E eu preciso lhe dizer a você que é nesse contexto que ele pode entrar na sua vida hoje também. Num contexto de dor, num contexto de lágrimas, num contexto de sofrimento, num contexto de injustiça. Ele quer chegar na sua vida hoje, agora. Essa é a mensagem do Natal. Algumas aplicações aqui nesta primeira parte. Em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja não deve se surpreender com a oposição. Não nos surpreendamos com isso. O texto nos prepara para vivermos a fé sem nenhuma ilusão quanto a este mundo.
Seguir a Cristo não significa ausência de conflitos nesse mundo. O evangelho confronta os valores dos poderes diabólicos. Entenda isso. O evangelho confronta os valores da maldade. O evangelho confronta estruturas, confronta corações. Isso é o evangelho. Quando a fé cristã é rejeitada ou ela é marginalizada, isso não significa que Deus perdeu o controle. Mas o que é que isso significa, afinal? Significa que o reino de Deus continua sendo um desafio ao mundo caído. Quando o mundo se levanta, quando os opositores se levantam contra a igreja, isso está mostrando que a igreja está no caminho certo. Certo. Segundo lugar, a igreja é chamada a examinar seus próprios tronos. Algo que vai mexer conosco agora. Nós temos a tendência de lermos para os personagens ruins da Escritura como nossos opositores, mas a gente devia fazer uma outra tentativa de leitura. Leiamos sobre esses personagens como um espelho da nossa alma. Herodes não é apenas uma figura histórica distante, ele também nos confronta pessoalmente. Quantas vezes você resistiu ao senhorio de Cristo em áreas específicas da sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você preferiu perseverar em ser autônomo, dono de sua própria vida, sem nenhuma satisfação ou submissão a Cristo? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes você quis ter o controle? Quantas vezes você quis preservar o conforto em vez da obediência? Você preferiu o conforto em vez de obedecer a Cristo. Esse texto chama-nos ao arrependimento honesto, contínuo. Esse texto nos convoca a dizermos: Senhor, perdoa-me, porque o meu coração também inclinou-se como o de Herodes, a rebeldia em não me submeter ao teu poder, à tua orientação, ao teu senhorio. Nós somos Herodes também. Nós resistimos a Cristo também. Em terceiro lugar, a igreja deve testemunhar com fidelidade e humildade. O reino de Cristo não avança pelos métodos do mundo. O reino de Cristo não avança pela força, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. O reino de Cristo, ouça, não avança por meio de manipulações. A igreja não vence como Herodes tentou vencer. Herodes tentou vencer pela força do braço, pelo assassinato, pelo homicídio. O nosso chamado não é esse. O nosso chamado é para proclamar a verdade com fidelidade e confiar na ação de Deus. E Deus conduzirá tudo a bom termo. Veja agora, do verso 19 ao verso 21. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Veja, o inimigo humano, né? O que estava no trono foi abatido pelo Altíssimo. Herodes morreu. Herodes morreu. E aí o Senhor aparece em sonho a José, marido de Maria, e lhe diz, verso 20, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Esta linguagem lembra você alguma coisa? Lembra? Jonas. Deus disse a Jonas, dispõe-te, vai à cidade de Nínive. O que foi que Jonas fez? Se dispôs para outro lugar. Deus disse a José, dispõe-te, vai para Israel. O que foi que José fez? Dispôs para ir a Israel. José obedeceu. Jonas não obedeceu, e Deus cumpriu, mesmo com a desobediência do profeta. José obedeceu, e Deus cumpriu, mesmo com a obediência do seu servo. O que é que isso quer nos dizer, irmãos? Herodes morreu, aquele que tinha mandado matar as crianças. Deus governa tudo, irmãos. Tudo. E Deus faz acontecer tudo o que ele determinou. Ninguém impede Deus de fazer o que ele quer fazer. Ninguém. Enquanto Herodes age com violência, Deus age com direção. Deus dá direção a José.
um sonho, uma ordem clara, um deslocamento inesperado. O texto nos mostra que o Senhor governa a história nos mínimos detalhes. Nada acontece fora do controle do Senhor. A fuga para o Egito não é sinal de fraqueza. Não é sinal de fraqueza. A fuga para o Egito é parte do plano soberano de Deus. Isso nos ensina que a providência divina não depende de grandes demonstrações de poder. Entenda isso. Nós esperamos muitas vezes um ato gigantesco, miraculoso de Deus, e nem é assim sempre que Deus opera. Às vezes é com a direção branda, simples e clara. Volte para Israel. Volte. Deus não disse aqui o Salmo 46, né? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra estremeceu. Não é esse o contexto. Deus apenas dá a direção a José. Num sonho, o homem estava dormindo, Deus fala com ele, volte. Deus age por meios silenciosos, irmãos. Entendemos também aqui que Cristo assume o lugar do seu povo desde a infância. Ao descer ao Egito, Jesus revive a história de Israel. Se lembram que Israel estava no Egito preso, cativo. Jesus vai para o Egito. Israel desobedece quando Deus liberta-o do Egito. Salmo 78 nos mostra as grandes desobediências. Israel falhou, mesmo sendo liberto. Cristo permanece fiel, sempre fiel. Cristo é o novo Israel e nele nós somos salvos. O Messias não começa a salvar o seu povo na cruz apenas, mas em toda a sua vida de obediência perfeita. Aquele é o estado de humilhação. Desde cedo, ele caminha como um filho que cumpre plenamente a vontade do seu pai. Meus irmãos, nossa segurança está na fidelidade de Deus e não na estabilidade das circunstâncias. Tudo pode estar instável. Bolsa de valores lá embaixo, mercado financeiro terrivelmente afetado, saúde extremamente prejudicada, educação uma desgraça. Tudo pode estar ocorrendo contra nós, mas se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Nossa segurança não está na estabilidade do mundo, das circunstâncias. A nossa segurança está em Deus. O texto nos lembra que a presença de Deus não significa ausência de dificuldades. Deus estava com José, Maria e o menino, mas as dificuldades vieram. A igreja pode atravessar períodos de instabilidade, a igreja pode atravessar períodos de mudança, e a igreja pode até passar por perseguições, mas jamais estará fora do cuidado de Deus. Se Deus nos tem no seu Filho, ele nos protege também como protegeu o seu filho da perseguição de Herodes. Aprendemos também que a obediência muitas vezes precede a compreensão do que Deus fará. José não recebe todas as explicações para voltar a Israel, entende? A explicação que vem para José é apenas essa, veja o verso 19 e 20. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse a José no Egito e disse, dispõe-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Deus só disse isso. Deus só disse isso. Deus não deu detalhes. José obedece. Isso nos ensina, meus irmãos, que a fé amadurecida, ela confia no caráter de Deus. Deus disse, amém, farei. Mesmo quando nós não entendemos completamente os caminhos do Senhor, nós devemos dizer amém para a sua direção, para as nossas vidas. A igreja deve aprender a discernir também a providência nos caminhos difíceis. Nem toda mudança é sinal de fracasso. Muitas vezes Deus está conduzindo sua obra exatamente por caminhos que parecem improváveis aos olhos humanos. Deus está conduzindo o seu povo exatamente para que, humanamente falando, não haja nenhum vislumbre de mudança. Muitas vezes é por esse caminho que Deus nos leva.
E nos ensina então, Senhor, por meio desse texto, a fé aprende a reconhecer a mão do Senhor, mesmo quando o cenário não é confortável, não é favorável, não é inspirador. O povo continua confiando na boa mão do Senhor, porque quem muda o cenário é o Senhor. E se ele não mudar o cenário, ele nos preserva no cenário que está diante de nós. Verso 22 e 23, e eu quero chegar ao fim deste sermão aqui. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Né? Por que eles não foram para a Judéia, o lado sul? Por causa de Arquelau. Então eles vão para Galileia. Por isso que Jesus é chamado de Galileu. Nazaré deve chamar a nossa atenção aqui. Esteja atento. Nazaré revela o modo como Deus costuma agir. Mateus encerra este bloco mostrando que o Salvador cresce em um lugar desprezado. Pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Nazaré não representava prestígio. Nazaré não era Jerusalém. Nazaré não representava poder, não representava reconhecimento. Nazaré não tinha um livro escrito por Nelson Barbalho chamado País de Caruaru, irmão. Não tinha. Nelson Barbalho escreveu o livro País de Caruaru. Não é toda a cidade que tem um livro que diz que ele é um país, né? O grande Nelson Barbalho, era um grande escritor, né? Caruaruense. Ainda assim, meus irmãos, é ali que o Filho de Deus é formado. O reino de Deus não depende de grandezas visíveis para avançar. O reino de Deus cresce na constância, na fidelidade e na obediência cotidiana. É assim que o reino de Deus cresce. O tempo de Deus precede uma manifestação pública aqui na aparição de Jesus. Antes de ensinar multidões, Jesus vive anos no anonimato, aprendendo a ser carpinteiro, trabalhando com seu pai, ajudando sua mãe a cuidar de seus irmãos pequenos. Antes da cruz, há uma longa caminhada silenciosa até a morte e o triunfo da ressurreição. Isso nos ensina que Deus valoriza a formação do nosso caráter. Não é? Tanto quanto a realização da nossa missão. Há um tempo de preparo para que a missão aconteça depois. Não podemos dar saltos. Jesus passou 30 anos para que então começasse seu ministério. Não podemos dar saltos. A obra pública de Cristo é sustentada por uma vida privada de obediência a Deus que ele aprendeu até os seus 30 anos. Meus irmãos, a igreja precisa reaprender a valorizar a fidelidade cotidiana, invisível aos olhos públicos. Precisamos aprender a vivermos em uma cultura que valoriza a visibilidade e os resultados imediatos, mas não submetidos a essa espécie de critério de avaliação do que uma pessoa é e o quanto ela vale. O texto nos chama a confiarmos que Deus trabalha profundamente mesmo quando não há nenhum reconhecimento público. Deus está trabalhando, Deus estava preparando o seu filho para o ministério público, quando ninguém estava vendo. O ministério cristão é formado assim, no ordinário da vida. O cristão é formado assim, no ordinário da vida. Pastores, líderes, membros da igreja são moldados no ordinário da vida,
no cuidado diário com a própria alma, na oração constante, na perseverança silenciosa. O púlpito não pode, nunca substituirá a vida privada e piedosa de um crente. O púlpito é um anúncio da palavra de Deus, que tenta guiar o crente à vida piedosa, mas ele não substitui a vida piedosa. Ouvir sermões bíblicos não salvará a tua alma. E salvará a tua alma é Cristo. Ouvir sermões bíblicos não santificará instantaneamente tua alma. É a obediência ao Senhor e uma vida piedosa que fará com que você seja purificado pela palavra de Deus. O Cristo que cresceu em Nazaré é o mesmo que reina glorificado hoje. O caminho de Deus passa pela humilhação, mas desemboca na exaltação de Cristo. A igreja vive hoje assim, sustentada pela esperança futura. Em oposições, em perseguições, em dificuldades, mas preservada até o grande dia de encontrar-se com o seu Deus. Mateus nos apresenta um rei que não é frustrado pela violência humana. Mateus nos apresenta um rei que não é derrotado pelo exílio, não é diminuído pela humildade. O mundo tentou silenciar Jesus. O poder de Herodes tentou silenciar Jesus, mas Deus cumpriu a sua promessa. Esse texto nos chama a viver com fé madura, confiança na soberania divina e submissão verdadeira ao senhorio de Jesus. Meus irmãos, o rei já veio e ele reina agora. Agora. E um dia seu reino será plenamente revelado. E Cristo, então, que já nasceu e que agora reina, nasça no seu coração e reine nele. Você pode reconhecer de lábios que ele é rei, mas você pode não reconhecer de coração que ele é rei. E ele nasça aí dentro, nessa manjedoura, que ele seja colocado aí dentro, não como um menino, mas como Cristo glorificado, triunfante, que reina sobre todas as coisas. Tema a Deus, ame a Jesus, beije o Filho para que ele não se irrite, como diz o Salmo 2. Entregue sua vida a Cristo. Se você ainda não é crente, confesse Jesus como seu Salvador. Hoje é o dia que ele chamou você. Hoje é o dia que ele lhe chamou. Não é amanhã, é hoje. Ele está chamando você hoje. Ele quer tirar o seu coração de pedra, lhe dar um coração de carne hoje. Mas você pode dizer, pastor, eu sou crente, eu estou na igreja há muito tempo. Estar na igreja há muito tempo não é sinônimo que você é crente. Você pode estar aqui há muito tempo e não ter conhecido esse Jesus ainda. Há muito tempo. Tantas pessoas seguiam Jesus. Herodes sabia quem era Jesus. E tinha certeza que ele era rei, por isso que mandou matar. Você pode conhecer a Jesus como Herodes, mas Jesus quer que você o conheça, como os discípulos conheceram, como o Salvador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por poder pregar o teu evangelho. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças que irão cantar louvores, contando a história de Natal. Sejamos edificados, persuadidos, tocados, que os nossos corações sejam tocados pela mensagem tão poderosa do Natal, que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o teu nome, Senhor. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém.